Boa tarde a todos e boa tarde também àqueles que nos assistem pela TV Harmonia. Então nós vamos falar hoje, vamos refletir, na verdade, sobre autocura. E toda vez que eu penso em autocura, sempre me vem a história, não sei se vocês conhecem, da, da águia, né? Dizem que a águia vive, diz que é o pássaro que mais tempo vive, ela vive 70 anos. Mas quando chega aos 40, ela já está com o bico muito curvo, fica difícil se alimentar. Ela já está com as garras também envelhecidas, fica difícil apanhar uma presa. E as asas já estão pesadas. Então, para ela se locomover, voar é muito difícil. Então, segundo o autor, a águia decide se vai viver mais ou se vai morrer. Se ela resolve que vai morrer, ela continua o processo dela de envelhecimento e morre logo depois. Se ela decide que vai viver, então ela enfrenta um processo doloroso. Ela vai para o alto de uma montanha, onde tem um paredão e onde ela também não precise voar. Então ela começa o processo dela de autocura. Ela começa bicando as pedras até desfazer totalmente o bico. E aí ela espera até que esse bico nasça novamente, novo e perfeito. Quando ela recupera o bico, ela começa a arrancar as garras. E novamente ela aguarda até que essas garras nasçam novamente, boas, perfeitas, né? E finalmente, quando as garras estão prontas, ela começa a retirar as penas. E novamente espera que essas penas nasçam novas. O processo leva em torno de 5 meses. E é um processo sofrido, porque causa dor. Mas a gente percebe que ela se autodetermina para a sua própria cura. E isso nos lembra que nós, seres humanos, nós, espíritos encarnados e desencarnados também, temos no nosso perispírito esta possibilidade de curar a nós mesmos. É verdade que na maioria das vezes nós não confiamos, né? Nós sempre esperamos que o outro nos cure. Nós sempre estamos buscando alguém que a gente sabe, que dá um passe ótimo, que produz uma cura ótima. E isso é importante. Mas a gente não pode perder a dimensão de que a cura se processa dentro de nós. No Evangelho de Jesus, nós vemos várias passagens onde ele sempre pergunta: tens fé? E também vemos outra onde ele responde, depois de realizar uma cura: vai, tua fé te salvou. Então a gente percebe que nunca que uma cura é feita sem a nossa participação. Sempre nós temos algo dentro de nós que seria essa possibilidade de autocura que precisa ser manifestada. E às vezes é o outro que manifesta. Mas se estivermos bem preparados, se a nossa fé for, como Jesus nos disse, pelo menos do tamanho de uma semente de mostarda, nós poderemos mobilizar essa fé e produzir a nossa autocura, resgatar a nossa saúde, porque estaremos então agindo de forma consciente. Existe então em nosso psiquismo, em nosso perispírito, esta possibilidade. E no Evangelho a gente também conhece a história da hemorroísa, uma mulher que tinha fluxo sanguíneo direto. Já havia anos que havia procurado os médicos e não tinha solução. E ela sabe que Jesus está em determinada cidade e ela resolve nessa cidade procurar Jesus. Mas há muita gente e ela não consegue se aproximar. Mas ela tem fé. Então ela pensa com ela mesma: se eu apenas tocar na bainha do manto dele, eu serei curada. E no meio daquela multidão, ela vai lá, toca no manto de Jesus e imediatamente o fluxo sanguíneo para. E ela conquista a sua cura. Mas Jesus não fez nada do ponto de vista de se dirigir a ela para promover uma cura. Mas percebe que algo saiu dele. Então ele se volta para trás e pergunta: quem me tocou? E as pessoas em volta não compreendem, né? Tanta gente ele tocou, mestre. Os discípulos falam para ele. Tem uma multidão em torno do Senhor. Ele diz: não, é que de mim saiu virtude. Então a gente percebe, aí a mulher vai e se identifica, diz que foi ela. E Jesus diz para ela: tua fé te salvou. Então a gente percebe que esta mulher
mobilizada pela sua fé, ela conseguiu atrair de Jesus o que era necessário para a sua cura. Então, todo o processo de cura, de alguma forma, é um processo de autocura. E a gente conhece pessoas que não têm fé e se curam. A gente conhece pessoas de variadas religiões que se curam também. Então, a gente pode dizer que não está relacionada a uma determinada fé, não está relacionada ao outro, mas está relacionada a nós mesmos. É como se dentro de nós habitasse essa possibilidade de ser curado, de que nós pudéssemos promover a nossa própria cura, como quer que essa cura seja. Refletindo com relação à águia, a gente pode ter algumas orientações que também correspondem aos que os espíritos nos ensinam sobre etapas para a nossa cura, né? Não é estranho que a águia, em primeiro lugar, destrua o seu próprio bico, para que ele seja novamente constituído. É interessante também porque a gente sabe que no Livro dos Espíritos nos é ensinado que as leis de Deus estão na natureza. Que se a gente quiser conhecer as leis de Deus, para que possamos nos alinhar a elas e encontrarmos a felicidade, a saúde, a gente basta, na verdade, que a gente contemple a natureza. E a águia é a natureza física, não é verdade? Então, quando a gente pensa no bico, a gente vai pensar também numa coisa que André Luiz, o espírito que escreveu o livro Nosso Lar e mais uma série de livros sobre o mundo espiritual, senão uma literatura muito interessante, ele vai estar falando sempre do poder do pensamento e das palavras. E quando a gente chegou aqui, a primeira mensagem foi sobre o valor das palavras, né? Então a gente pensa no que sai da nossa boca. Jesus diz também, não é o que entra pela boca que nos faz mal, mas o que sai. Porque o que sai muitas vezes está contaminado pelas emoções desequilibradas que existem em nossos corações. Então a gente começa a se perguntar, a minha fala produz o quê? Muitas vezes a gente gera desentendimento, muitas vezes a gente gera angústias através da palavra, sem pensar, sem refletir, ou guiado pelos nossos pensamentos equivocados, ou guiado por interferências, né, intuitivas de espíritos ainda ignorantes, nossa palavra se transforma no instrumento de nossa destruição e muitas vezes de destruição dos outros. Em Nosso Lar, quando explicam a André Luiz a situação dele de suicida inconsciente, que ele não aceita, porque ele diz que lutou muito pela vida, mas explicam a ele que ele não teve respeito pela saúde dele, ele não teve respeito pelo corpo dele. E aí o espírito Lísias, ele acrescenta, tudo isso ainda poderia ser relevado, mas a sua forma de falar com os outros lhe trouxe os maiores prejuízos. Ou você imaginava que uma fala cheia de raiva não iria trazer de volta para você todo aquele sentimento que você jogou no outro? Então a gente vê que a nossa fala tem um poder. E através dela a gente cria a ambiência psíquica que nós vamos viver. Então nós vamos construindo uma experiência em torno de nós. Se somos muito cheios de raiva e falamos sobre essa raiva, tendemos a contaminar o nosso ambiente. Não apenas o outro, também o outro que está ao nosso lado. Mas contaminamos o ar que nós estamos respirando. A ambiência psíquica em que estamos vivendo. E isso retorna para nós de forma ainda mais ampliada. Essa é a questão das palavras. E ele também, Lísias, diz para André Luiz, porque ele começa a se lamentar. Logo depois que ele sai do umbral, vai para o hospital, já sabe que ele é suicida inconsciente, ele aí começa a se lamentar. Eu fui tão infeliz, eu cometi muitos erros, eu não sirvo, isso e aquilo, e aquelas coisas que a gente tem tendência, quando descobre os nossos equívocos, em vez de ter a paz suficiente para trabalhar esses equívocos, muitas vezes a gente entra na condição de vítima. Aí a gente começa a se lastimar. E essa lastimação nada mais é do que querer ainda a atenção do outro. Querer ainda uma justificativa, né? E aí Lísias diz para André Luiz, se você quer construir o bem, se você quer transformar a sua vida, você tem que ter atenção para as suas palavras.
Você deve silenciar a lamentação. Não há sentido em falar tanto sobre o sofrimento. E é verdade. Nós conhecemos pessoas que, de tanto repetir o próprio sofrimento, elas não só se afastam das outras pessoas, porque, de um modo, a gente termina não suportando, porque fica um ambiente muito viciado, e ela aumenta o sofrimento dela própria. Porque, mais uma vez, na medida em que ela fala, ela torna a acreditar que aquele sofrimento é real e esse sofrimento se amplia. E, novamente, ela torna a se lastimar e, cada vez mais, ela crê que o sofrimento dela é imenso e fica num círculo vicioso que termina, ao invés de constituir uma recuperação da saúde, termina prejudicando a saúde ou até aumentando, né, as dificuldades com relação à saúde. Mas quem vai guiar as nossas palavras, e André Luiz vai nos ensinar também, são os nossos pensamentos. É preciso também ter atenção com os nossos pensamentos. A gente precisa vigiar esses pensamentos, no sentido de observá-los. Não se trata de reprimir pensamentos, né? A gente não pode reprimir emoções, mas a gente pode ter atenção a essas emoções para compreendê-las antes que elas formem pensamentos negativos e mesmo para que a gente não sintonize com espíritos sofredores que também vão incentivar determinados tipos de pensamento. Então, nós precisamos observar nossos pensamentos para que possamos construir pensamentos novos, pensamentos de saúde, pensamentos de alegria, principalmente pensamentos de esperança, de fé, de confiança. Então, a nossa palavra é uma questão importante quando a gente pensa em autocura, porque vai exigir de nós uma transformação, não apenas no comportamento, mas também nas ideias, nas imagens que geram os pensamentos. Mas também a nossa águia, ela não apenas constrói um novo bico, como se construísse uma nova forma de pensar. Então, nós estamos doentes e precisamos olhar o que em nós precisa ser mudado. Mas ela também vai trabalhar com as próprias garras. E garras, a gente sabe que quando a gente encontra alguém com muita força de vontade, com muita determinação, a gente diz, pô, esse sujeito tem uma garra danada. Então, garra é aquela força de vontade, de buscar o que precisa, de buscar a própria nutrição, de escolher o que vai comer, do que vai se alimentar. E nós, seres humanos, não nos alimentamos apenas da comida que colocamos na mesa, nos alimentamos também das emoções, dos pensamentos. E precisamos ter esta determinação para alimentar pensamentos novos, para alimentar pensamentos de paz, de compreensão, para vigiar as nossas palavras. Então, a garra é essa determinação que o indivíduo deve sustentar para tornar a sua vida como ele deseja, uma vida de alegria, porque a gente sempre está colocando a nossa alegria e nossa saúde na mão dos outros. Mas, na verdade, essa é uma responsabilidade nossa, que nós precisamos assumir. Então, a gente precisa preparar a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa determinação. Porque a fé também precisa ser alimentada. Tudo em nós, por melhor que seja, se não damos atenção e não alimentamos, elas terminam por não estar sendo usadas, terminam sendo enfraquecidas. E quando a gente desperta, já não tem mais a possibilidade de usar essas qualidades. Então, de repente, eu me vejo sem fé, me vejo sem perseverança. Mas eu preciso exercitar essas coisas. Então, a questão da responsabilidade com a própria cura. Mas a águia tratou do bico, tratou das garras, mas também renovou as suas penas, né? E quando a gente pensa em pena, chega a uma conclusão interessante, porque nós vivemos cheios de penas, no sentido também de que a gente usa muitos papéis, nós interpretamos muitos papéis, não é verdade? Nós somos mães, pais, profissional, advogado, jornalista, médico, né? Nós somos vizinhos, nós somos filhos, mas também somos pais. Então, a gente vai, durante a nossa vida de encarnado, desempenhando vários papéis. Só que esses papéis precisam estar na nossa mente como papéis. E, às vezes, nós nos apegamos tanto a eles
que esquecemos quem somos. Porque a maternidade, a profissão, é um exercício que o espírito escolhe para realizar uma tarefa. Então é o espírito que escolhe esse papel, não é o papel que escolhe o espírito. Então eles têm prazo de validade e eles precisam ser renovados. Nós precisamos olhar, quando desejamos a nossa autocura, se os papéis que nós estamos desempenhando ainda fazem sentido. E se ainda fazem sentido, se precisam ser renovados. Porque nós nos desenvolvemos ao longo de uma encarnação. Nós mudamos muito. Nós aprendemos e porque aprendemos, mudamos também nossos valores, nossos objetivos e às vezes esquecemos que estamos representando os papéis muito distantes da nossa realidade, daquilo que somos. E toda vez que a gente fica interpretando papéis muito para agradar a sociedade, muito para agradar o patrão, muito para agradar o filho, às vezes tem filhos que não querem crescer nunca e querem que as mães sejam eternamente mães e os pais eternamente pais. Então, se a gente começa a fazer isso pelo outro, a gente vai se separando da nossa realidade espiritual, da nossa verdadeira natureza. Então, é preciso arrancar essas penas, no sentido de que é preciso renovação, é preciso reconsiderar o que eu, como espírito, ainda preciso para continuar aqui no planeta Terra. Qual é o papel fundamental para mim, neste momento, nesta faixa etária, depois de passar por essa experiência ou ainda passando por essa experiência de adoecer. Então, é preciso fazer uma transformação. Então, como vocês veem, a águia nos traz, a história da águia nos traz um entendimento sobre a cura, e principalmente sobre a autocura, que é muito importante para a gente e que tem a ver com a nossa realidade concreta, né? Com a nossa realidade de seres encarnados. Ela trata das questões, vamos dizer assim, meramente humanas, que todos nós passamos. E então, quando a gente vai pensar em outra dimensão, a gente vai começar a imaginar que nós nos curamos em dimensões diferentes. Nós nos curamos na dimensão física, nos curamos também na dimensão psíquica. E aí tem um mito interessante, que é o mito da fênix, não é? Que é uma ave que dizem que vivia 97.200 anos. Eu fiquei intrigada com isso. Por que 97.200 anos, né? Poderia ser 100, poderia ser 90, mas enfim, está lá 97.200 anos. Então vive tempo pra caramba, né? É um mito, não é uma situação real. Então o que acontece com a fênix? Ela é uma espécie de águia também. Só que ela está diretamente relacionada ao sol. E as asas dela, segundo dizem, são laranja e vermelho, porque são as cores do sol. Então essa fênix, ela tem um canto mavioso, é extremamente bela, mas quando ela chega perto de morrer, ela começa a emitir um canto muito triste, muito lamentoso. Dizem até que se alguma pessoa ouvisse esse canto lá naquela época, poderia morrer. Por tal a tristeza que o canto dela demonstra, né, revela. E aí também ela se prepara para o próprio renascimento. Então ela vai e provoca uma autocombustão. Ela se queima até se transformar em cinzas. E depois que ela se transforma em cinzas, ela renasce. Esse é um tema interessante, porque ele vai dizer diretamente sobre as questões emocionais, que também precisam de cura, né? Quantos ressentimentos, quantas mágoas nós guardamos na vida. Parece que quanto mais anos nós temos na Terra, mais lamentações a gente tem. Então, às vezes, são eventos muito passados, já estão atrás há muito tempo, mas dentro de nós, eles continuam produzindo eventos dolorosos. Às vezes, a gente já não tem mais consciência deles. Às vezes, a gente nem mais recorda, mas aquilo continua ferindo, como se exigisse de nós uma purificação, não é? Porque senão a gente começa a reagir no nosso corpo físico e no nosso corpo emocional de forma a nos punirmos por conta de um evento doloroso, por conta de uma experiência com a materna dolorosa. Também os complexos vão fazer isso com a gente. Vai estar sempre atraindo algum tipo de sofrimento, alguma angústia, alguma dor, que não está mais relacionada com o presente. Na verdade, ela pertence ao passado. E se somarmos a isso o fato de sermos espíritos e que reencarnamos muitas e muitas vezes,
nós ainda podemos acrescentar as nossas dores e as nossas frustrações de outras vidas, que vão se ligando de alguma forma. Não que elas apareçam exatamente como a gente imagina, né? Em outra vida eu feri, hoje eu fui ferido, mas elas aparecem como uma consequência emocional, como uma consequência no perispírito de certas ações que sofremos e de certas ações que praticamos. Então elas ficam ali. Isso precisa realmente do fogo da transmutação. Não é mais nenhuma transformação, é na verdade uma transmutação. Porque o fogo nos revela isso, a necessidade de ser queimados resíduos que não nos interessam mais, que não nos fazem mais bem, que já passaram há tanto tempo e a gente fica nutrindo e alimentando, às vezes sem saber. Em Nosso Lar também, Nosso Lar não, desculpe, em outra obra de André Luiz, ele fala sobre um determinado momento onde existe uma casa de transição, essa casa muda-se de lugar no espaço espiritual, dependendo da situação. Então, ela fica localizada num lugar onde existem espíritos com muita raiva, com muita revolta, espíritos que estão determinados à guerra, ao ódio. Então, nesse lugar, de vez em quando, passa o que eles chamam de fogo purificador, que é uma combustão exatamente desses elementos que terminam existindo de alguma forma por conta desses sentimentos que nós alimentamos, por conta dessas experiências dolorosas que nós passamos e que não paramos para transmutá-las. Então, esses resíduos que ficam no umbral, em determinados locais do umbral, onde as coisas são mais penosas, mais materializadas, elas terminam passando por essa experiência deste fogo, para que seja aliviada a ambiência psíquica, para que aquelas pessoas possam se desapegar de alguma forma de seus sofrimentos e possam então se renovar. Porque o umbral, a gente pensa que é algo distante, mas a maioria de nós vive um pouquinho no umbral aqui na Terra. Porque a maioria de nós está também reclamando. Como se diz, o umbral é um lugar onde todo mundo é vítima, ninguém é culpado. Se você pegar um espírito e conversar com ele na mediúnica, um espírito sofredor do umbral, primeira característica é que ele é uma vítima. Nunca ele fez nada demais. E se ele fez alguma coisa, foi porque fizeram a ele, não é? Eu matei porque fulano me matou, não é? Eu roubei porque fulano me roubou. Isso é um tipo de pensamento, não é, que traz sofrimento e que está presa à lei de causa e efeito na sua forma mais básica. Forma essa que a gente já deverá ter superado, deveríamos ter superado, né? Para sairmos desse atavismo psíquico que é representado pelo umbral. Então, muitas pessoas encarnadas, na sua mente, vivem dessa forma. Não conseguem encontrar a sua responsabilidade nas experiências que passa. Não consegue olhar e ver com um novo olhar a situação de que ele se queixa. Não consegue imaginar que talvez o seu algoz seja também uma vítima. Então, a gente cristaliza essa experiência difícil e termina precisando realmente de uma combustão, né, de algo que queime, que transmute, para que nosso pensamento possa ser liberado para coisas novas. E essa transmutação a gente faz muito pela reflexão, a gente faz muito pelo contato com as nossas dificuldades, por sofrermos mesmo, por sabermos que ainda precisamos ser melhores. Isso é feito dentro de nós mesmos. Não interessa ao outro, não se trata de confessar para todo mundo os nossos erros, os nossos crimes, não precisa. Mas a gente precisa reconhecer a nossa parte na história da nossa vida. E sempre será a maior parte. Reconhecendo essa parte, claro que inevitavelmente a gente vai sofrer. E esse sofrimento, essa combustão, este fogo que vai destruir todas essas negatividades que foram atreladas à nossa experiência. Então, a gente vê que a Fênix nos convida muito para o psíquico, né? E até mesmo, de alguma forma, para o espiritual. Mas eu gosto de pensar que Jesus mesmo é que nos traz para a autocura do ponto de vista do espírito. E quando eu falo assim, esses pontos e esses corpos, eu entendo que todos eles têm que ser curados. Para que haja uma cura verdadeira, para que ela se manifeste no corpo físico, ou até não se manifeste no corpo físico como uma cura, mas se manifeste como uma doença, é necessário que esses três corpos também estejam, de alguma forma,
sendo tratados, sendo cuidados. E Jesus vai nos ensinar a grande receita de saúde, a grande receita de cura, a grande receita de autocura, somente em 2 únicas palavras: amor e perdão. Quando ele fala de perdão, ele está falando exatamente dessa condição necessária à própria transformação. Quando vivemos ressentidos, magoados, quando vivemos reclamando da vida ou das pessoas, a gente pode perder a encarnação inteira numa ambiência altamente torturante, altamente angustiante. E tudo que a gente passa a fazer é em função daquilo. Não sei se vocês já repararam, mas às vezes a gente vai caminhando, tem um desafeto lá atrás, alguém que a gente acha que nos feriu profundamente, que a gente não pôde fazer nada na ocasião e que a gente quer dar o troco, e a vida vai seguindo, e 20 anos depois, 30 anos depois, a gente se pega fazendo coisas para mostrar aquela pessoa que a gente não é o que ela disse que a gente era, para mostrar aquela pessoa que nós podemos mais do que ela. Quer dizer, permanecemos atrelados. E a forma de desatrelar disso, que a águia teve sua forma, a fênix teve sua forma, Jesus vai nos ensinar que é através do perdão. Porque ele não nos ensinou a perdoar por causa do outro. Ele não nos ensinou a perdoar para que sejamos seres muito bondosos, generosos. Ele nos ensinou a perdoar para que a gente se curasse, para que a gente se libertasse. A nossa liberdade verdadeira depende do perdão. Se a gente não puder perdoar as experiências que passamos, note bem, não é o outro. O outro faz parte apenas da nossa experiência, mas é a nós mesmos, é a experiência que nós resolvemos ou decidimos experimentar. Então, se nós não formos capazes de perdoar, nós não somos capazes de ir adiante, porque tudo mais que fizermos vai estar contaminado. Se por um acaso não der certo e der tudo errado, mais uma vez a gente se lamenta porque continua dando força, vamos dizer assim, ao nosso inimigo, confirmando a fala do outro que disse algo sobre nós. Então, o perdão é a necessária reorganização do psiquismo nosso. É a reorganização do nosso perispírito. Só existe a cura quando existe perdão. É claro que nem todos nós, ou a imensa maioria de nós, não vai ter a pretensão de imediatamente perdoar como os santos, né, como os espíritos elevados costumam mostrar que perdoam. Mas a gente pode ir alcançando níveis do perdão aos poucos. Existem caminhadas pequenas que a gente pode fazer até aguardar que possamos perdoar. E só esse movimento, esse desejo de perdão, já nos permite assessorar a ajuda dos espíritos superiores. Já clareia a nossa mente, já enche a nossa terra fértil da nossa psique de possibilidades de vida nova, né? De floração, de frutos. Então, a gente alimentar esse desejo pura e simplesmente já faz com que a gente entre no caminho do perdão. Claro que a gente tem que ter a consciência de que não perdoou totalmente, mas a gente continua persistindo, a gente continua com garra, a gente continua com determinação e um dia a gente chega lá a compreender essa experiência. E a outra coisa é o amor. O amor que Jesus nos ensina é o grande remédio. Ele pode nos ajudar a perdoar. Ele ajuda a gente a transformar as coisas. Porque Jesus foi um marco na vida da humanidade, pelo menos no Ocidente, no sentido de que ele veio trazer para a gente uma nova forma de ver a lei de causa e efeito. A maioria de nós, quanto mais primitivos, mais nos apegamos e sofremos a lei de causa e efeito na sua forma mais dolorosa, na sua forma mais angustiante. Então, se eu mato, eu morro. E esses pensamentos e essa forma de entender a vida, ela é muito única e é muito ligada à vida material. Então, nós continuamos naquela história sempre de fazer e receber em troco. Mas Jesus, quando veio ao mundo e nos ensinou a amar, porque o cristianismo não é diferente do judaísmo, a não ser exatamente pelo amor que Jesus manda ter pelos inimigos. Porque o judaísmo já nos ensinava a amar, mas o seu irmão, aquele ligado a você. Mas Jesus vai mandar a gente amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, não é? Ajudar aqueles que nos odeiam. Então, Jesus nos ensina o amor. E o amor é exatamente a lei de causa e efeito na sua forma misericordiosa.
naquela forma em que a gente não julga o outro, como Jesus nos ensinou, porque somos capazes de compreender que aquele outro é um ser humano igual a nós e como nós erra, como nós precisa de compaixão, como nós precisa de perdão. E quando nós realmente mergulhamos em nossa intimidade e não nos envergonhamos de ver as nossas dificuldades, nós sabemos o quanto é difícil nos transformarmos. Muitas vezes a gente faz terapia, a gente faz trabalhos próprios, internos, de meditação, leitura, e aí descobrimos o que a gente chama em psicologia junguiana de sombra, né? Descobrimos a nossa sombra. Mas descobrir a sombra não quer dizer necessariamente conseguir transformar. Ou melhor, não quer dizer imediatamente conseguir a transformação. É um grande avanço, porque a gente deixa de ficar projetando nos outros a nossa realidade. A gente deixa de ficar culpando o outro das coisas que nos acontecem. Nós deixamos de culpar a vida pelas coisas que nos acontecem. A gente deixa de culpar os pais da gente pelo que nos acontece. Então, é uma experiência sempre muito positiva. Mas, na verdade, no momento em que a gente descobre que a nossa infelicidade, que a nossa doença, que a nossa experiência dolorosa fomos nós que constituímos, seja do ponto de vista psicológico, seja das diversas encarnações, nós foi que criamos essa experiência, então a gente não deixa de sofrer por causa dessa experiência. Então a gente vai precisar suportar essa experiência para conseguir transformá-la. Mas se nós temos misericórdia, então nós ficamos sabendo a partir deste momento como é difícil fazer uma transformação. A gente fica sabendo que não é fácil, não basta eu saber que sou orgulhosa, não basta eu querer deixar de ser orgulhosa. É uma experiência que leva tempo, que é difícil. É como Joana de Ângeles nos ensina. A evolução é tarefa dos séculos, não é de um dia. É como Emmanuel diz, não vamos pretender nos tornarmos imediatamente anjos, porque isso é uma pretensão boba, tola, difícil de ser conquistada com a rapidez que desejamos. Quando nós formos anjos, a gente nem vai se sentir anjo. Então, a gente não pode recorrer a esse expediente da pressa. A gente precisa saber que é uma transformação. E a gente sabe que é difícil. Eu me decido agora que não vou nunca mais gritar com ninguém. Chega ali no trânsito, tem um problema, olha eu dando grito. Chego no mercado, alguém passa na minha frente na fila, olha eu gritando e voando em cima da criatura. E aí a gente fica triste. Então a gente sabe que não é fácil. E como nós sabemos que não é fácil, a gente sabe que para o outro também não deve ser fácil. O outro não é diferente de nós. Então ele também não conseguiu. Então isso desperta na gente o sentimento de compaixão. E, naturalmente, a vontade de ser misericordioso. Nem eu consigo, nem meu irmão consegue, mas um dia conseguiremos. Então, essa misericórdia, essa compaixão, é que vai nos tirar da lei de causa e efeito e vai nos levar para a lei de misericórdia, que é a lei de causa e efeito que Jesus nos ensinou na sua forma mais ampla, na sua forma mais complexa, mais espiritual. Aí a gente precisa, então, se posicionar como seres misericordiosos, se desejamos nos curar. Então, a gente vai ter que perdoar o outro incondicionalmente. Então, a gente vai ter que amar o outro incondicionalmente. Porque todas as vezes que eu impor uma condição, eu vou estar impondo também a minha experiência uma condição. Como Jesus nos ensinou, como você julgar, você será julgado. Não julgueis. Então, quando ele disse, eu não julgo ninguém. Então, se a gente faz isso, a gente entra novamente na expressão mais básica da lei de causa e efeito. E aí a gente vai novamente para aqueles papéis de vítima e de algoz. Um dia, um período, a gente é vítima. E outro período, a gente se torna algoz. Então, ficamos prisioneiros também desses jogos, né, dos opostos que terminam também aprisionando a alma. Então, Jesus vai nos ensinar exatamente como sair disso. E saímos disso amando. E saímos disso aprendendo a perdoar. E saímos disso quando investimos no nosso espírito, na nossa espiritualidade, na nossa fé, na nossa perseverança. Não é à toa que toda fé, ela precisa, para ser continuadamente, está constantemente se desenvolvendo,
para ser uma ferramenta adequada para a nossa autocura, a fé vai precisar que a gente trabalhe a nossa vontade, que a gente trabalhe a nossa perseverança. A vontade é um instrumento importante em qualquer cura, em qualquer nível, na cura do corpo físico, na cura do espírito, na cura da alma, na cura do psiquismo. Em qualquer nível de cura a gente tem que pensar que precisa ter um trabalho ativo com a nossa vontade. E André Luiz vai dizer, desejar, saber desejar e merecer, que são as etapas também. A gente precisa primeiro saber o que a gente precisa como espírito, desejar, eu quero a minha cura, eu preciso desejar. Eu preciso trabalhar para esta cura, eu preciso investir nela, me relacionando comigo mesmo, me relacionando com o tratamento médico que me é oferecido da melhor forma possível, me relacionando com Deus, orando, construindo a minha fé e a minha esperança. Tem casos de pessoas que trataram de câncer, por exemplo, em que elas tomaram as medicações que normalmente têm reações horríveis e elas não tiveram reações muito graves, não. Foram muito leves as reações nesse tratamento, porque elas, na verdade, tiveram a decisão de olhar para o remédio como um parceiro. Então, não havia rejeição, existia uma determinação em aceitar aquela medicação. Tinha uma senhora mesmo que ela pegava o remédio e dizia, você vai me fazer bem, não vai me fazer mal algum. Com isso, ela também entrava em funcionamento a vontade, entrava em funcionamento a fé, e aí o psiquismo também começava a se mobilizar. Então, as reações à medicação eram mínimas, geravam o menor desconforto possível. E a gente sabe de história de pessoas que passam por doenças, que têm reações horríveis, e outras não têm reação tão horrível assim. Outras têm reações que nem são horríveis. Então, tudo isso é relacionado com a nossa vontade, a nossa determinação e a nossa consciência, para que possamos trabalhar de forma criativa, de forma determinada pela nossa cura. E ter a certeza de que a oração e a espiritualidade sempre estarão junto de nós, onde quer que estejamos, principalmente nos momentos difíceis. Espíritos superiores, espíritos bons, nossos anjos guardiães, eles se dedicam a nos ajudar. Então, se nós oramos, se nós confiamos, nós temos ainda a ajuda desses espíritos que vão secundar o nosso desejo. E aí nós podemos perseverar. Eles nos dão mais forças, eles nos preparam para a adversidade, porque eles nos recordam que somos espíritos. E como espíritos, nós temos uma grande quantidade de dons que precisamos colocar em movimento, que precisamos ativar em nosso psiquismo, o curador ferido, o curador que está dentro de nós. E quando nós vencemos essa etapa, ainda temos a graça e a felicidade de poder ajudar a curar o outro. Todos nós também temos essa possibilidade, porque a gente já fez um caminho. Essa é a maravilha da experiência humana, seja na dor, seja no amor. Quando a gente cruza uma experiência e completa ela internamente, externamente, a gente se torna capaz de guiar o outro, que ainda não fez essa experiência, de guiar ele nos caminhos da cura, de ensinar ele a perseverança, de ensinar ele como constelar, como manifestar em si mesmo o seu próprio curador interno, como fazer contato com a sua alma, com sua condição de espírito imortal, porque não podemos esquecer que quem rege tudo é o espírito. Aqui, encarnados, a gente se confunde e pensa que a nossa vontade é pequena, que é o destino, que a vida é aleatória, que são os acontecimentos, as outras pessoas que modificam a nossa vida, que nos fazem sofrer ou que nos podem fazer felizes. Não. É o nosso espírito que encara essa jornada na Terra como uma experiência em que nós precisamos aprender algo. É como enfrentar um curso de medicina, é como enfrentar o mercado de trabalho no desafio de uma profissão. A gente sabe tudo o que tem que fazer. No espiritual é a mesma coisa. O espírito sabe o que nós precisamos. E se nós aliamos a nossa vontade pequena e vencemos os nossos medos, né? Se conseguimos recordar que somos espíritos imortais, nós conseguimos também descobrir os caminhos para a nossa autocura, os caminhos para encontrar felicidade, paz, amor, alegria, enfim, tudo aquilo que nós desejamos. Então, quando vocês chegarem agora no tratamento de cura, se recordem que vocês têm que oferecer a sua parcela. Jesus disse
que a quem muito foi dado, muito será cobrado, que a quem muito tem, mais ainda lhe será dado. Então a gente precisa mobilizar neste momento do tratamento e em todos os momentos de nossa vida esse desejo de cura, essa capacidade interna que a fé mobiliza dentro da gente, para que a gente faça parte da experiência da cura, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão lá fora também dando o melhor de si e possamos finalmente encontrar em nós mesmos o Deus interno, a imagem de Deus revitalizada por uma experiência difícil, mas que nos traz novamente a felicidade e a paz. Boa tarde a todos.